Estamos aqui no bate-papo das sextas-feiras. Eu, a Rosimeire de Salvador, Bahia, a Laura Mafra do Rio de Janeiro e eu aqui de Norte Carolina. E estamos aqui hoje para um bate-papo das sextas-feiras. O assunto hoje que a gente vai fazer uma pequena reflexão é Jesus, um rei diferente. E a gente vai pedir para a nossa querida Rose fazer uma pequena prece de abertura. Permita-me, Pai, que saibamos nos orientar, nos conduzir nesse momento de luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, estamos aqui hoje reunidos, no bate-papo das sextas-feiras, e vamos iniciar nossa pequena reflexão de hoje, que é Jesus, um rei diferente. O objetivo desse assunto é falar um pouquinho da pessoa mais linda do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre muito amado, né, que tem a nobre missão de vir nesse planeta e nos orientar, dando o seu exemplo, né? Então, Jesus é o espírito mais puro que veio à Terra. Com isso, ele é o nosso guia. E ele, assim, o significado de Jesus significa o Salvador e Cristo, o escolhido. Então, ele é o Salvador escolhido por Deus, né? E ele é o espírito que trabalhou na montagem, vamos dizer assim, do nosso planeta, né? Então, a gente vai falar um pouquinho. Jesus nasceu em Belém e o nascimento de Jesus Cristo foi previsto em todo o Antigo Testamento pelos profetas, né? E o nascimento dele ocorreu na época do reinado do imperador Caio Júlio César Otávio. Ele foi um excelente imperador. Nessa época, as pessoas estavam alegres, existia uma beleza, né, existente, e comparadas às épocas anteriores, né? Humberto de Campos fala dessa época, que essa época, como as vibrações celestiais estavam envolvendo todas as pessoas com a chegada do Cristo, então ele disse que a era mesmo é a era do Evangelho, a era da Boa Nova. Então, o mais importante aqui na nossa conversa é o significado da vinda de Jesus Cristo nas nossas vidas, né? Em que momento ele nasceu para nós. Então, eu peguei um texto do Chico Xavier que começa assim: e para nós, quando nasceu Jesus? Então, o Chico, ele fala sobre algumas personalidades da época de Jesus Cristo, e a gente vai falar assim só de duas ou três. Nós temos, aí o Chico dá o exemplo de Maria Madalena, que a Maria Madalena, ela pôs a vida dela nas mãos de gênios perversos por causa da vida que ela estava levando, né? Mas quando ela caiu em si, sob a influência de Jesus Cristo, ela observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, né, por intermédio da humildade, da renúncia que ela fez de tudo aquilo que ela tinha na época para que ela tenha paz. Na verdade, para Maria, como para todos nós, o encontro com Jesus foi um encontro com ela mesma, né? Deus é mais íntimo de nós do que nós mesmos, assim dizia Santo Agostinho. Ele é tão próximo a nós que até os fios do cabelo, ele sabe quantos temos. Está lá no Mateus 10:30. Então, só na verdade de Deus é que realmente encontramos a nossa verdade.
Somente nele sabemos sobre nós e nos conhecemos. Então, a gente vive num tempo em que os homens estão distantes de si mesmo. Eles não sabem o caminho de volta para casa. A volta para casa dentro da gente, né? Sem um encontro com o Senhor em si mesmos, eles vivem na exterioridade, distraídos, em meio a tantas e diversas tecnologias e tantos prazeres, tantos barulhos, tantas, né, distrações. E Santo Agostinho ainda dizia que retornai para dentro do vosso coração. Onde quereis ir tão longe? Achei interessante essa palavra, né? Então, assim, a gente às vezes quer procurar Jesus fora, né? E ele está dentro. Então, quando Jesus diz onde é que vais tão longe procurar Jesus se ele está dentro da gente? Isso é uma coisa para a gente refletir. Ele também, então, nessa reflexão da Maria de Madalena, quando é que Jesus nasceu para Maria Madalena? No dia em que ela encontrou Jesus e mudou completamente a sua vida, a partir do momento que seguiu os exemplos dele. Aí Chico continua, ele fala que Francisco de Assis, meditando no quarto dele, luxuoso, sentia-se que aquilo tudo não era aquilo que traria paz para ele, não era aquilo que traria a felicidade. Então, ele fez uma prece: eu quero ser útil, eu quero ser fiel. Permita que eu seja um instrumento fiel das tuas sagradas mãos. E quando fez isso, aí ele caiu em si, né? Ele renunciou tudo que tinha para seguir a Jesus. Ele tirou até as roupas, né? Tirou as roupas em praça pública, dizendo ao Pai: eu não quero nada. Tirou tudo, virou as costas e de costas seguiu, né, como simbolicamente para Jesus Cristo. Nesse momento que Francisco de Assis nasceu, que Jesus nasceu dentro de Francisco de Assis, né? É um significado que a gente está falando. E o Chico, no texto dele, ainda continua dando o exemplo de Pedro. O Pedro intimidado, Pedro apóstolo, né, intimidado com as ameaças da perseguição e sofrimento de Jesus, ele nega Jesus. Ele ficou com muito medo de ser preso e também sofrer, né? Então ele nega. Mas quando ele cai em si, ao deparar com o olho compassivo de Jesus, que ele estava nas remediações da casa, né, de onde Jesus estava sendo julgado, e na sacada Jesus passa acorrentado. E Jesus olha para ele. Aquele olhar de Jesus tocou o coração dele, né? Então, quando aconteceu isso, Pedro chorou amargamente. E naquele momento ele resolveu reabilitar tudo aquilo que aprendeu no apostolado dele, que foi a vida dele toda. Então, Jesus nasceu para Pedro, realmente nasceu dentro do coração dele nesse momento em que ele negou Cristo e ele viu quem ele era, o que ele era capaz de fazer, e com o olhar do Cristo ele voltou a si, vamos dizer assim, né? Então, assim como Pedro, muitos hoje tentam seguir a Cristo, mas de uma boa distância, né? Ou seja, de uma maneira que ninguém perceba. Mas como o próprio Pedro mais tarde escreveu, a única forma correta de seguir o Cristo é ficar o mais perto possível dele, imitando seu exemplo em todas as coisas, não importa o que aconteça. A gente pode ler isso lá em Pedro 2, versículo 22. Então, sem dúvida, todos os apóstolos naquela época lamentaram um pouco como é que eles agiram, né? Mas, graças a Deus, todos eles seguraram firme, né, na charrua, no seu apostolado, e seguiram em frente. Então, assim, Jesus, ele veio para nos mostrar, através da cruz, que é uma espada de cabeça para baixo, né, que esse é o significado, que nós não temos que estar com ela em risco, prontos para atacar, prontos para, né, para se defender de alguma coisa que a gente acha que está sendo, né, está errado, aquela coisa de dar lá, né? Como é que é? A gente recebe e dá em troca logo, né? A espada de Jesus veio para baixo em forma de cruz. Então a gente recorda que
nos sacrificando sobre uma espada simbólica devidamente ensarrilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com a felicidade de renovação. Quando Emmanuel nos explica sobre a frase lá de João 18:11, está lá no Fonte Viva 114, embainha a tua espada, é para que não esqueçamos que o bom combate cabe manter dentro de nós mesmos, né? E isso só acontece literalmente se seguirmos um rei diferente, que nasça definitivamente em nossos corações, porque Jesus é a materialização do amor, da humildade e da simplicidade. O caráter reformador de Jesus imprimiu a lei de Deus, que foi recebida mediunicamente por Moisés, conhecida como os 10 mandamentos. Então, na verdade, Jesus veio ensinar a compreendê-la e praticar, né? Colocar em prática aquelas leis que foi vinda mediunicamente para Moisés. Foi um efeito físico, né? Então, Jesus ele combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina de esclarecimento, a doutrina da tolerância, a doutrina do perdão. Jesus veio com uma caravana de espíritos abnegados para que a implantação da Boa Nova pudesse se concretizar numa era de ouro, né, como foi chamada, e como Humberto de Campos diz, a era da Boa Nova. Então, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Isso são as palavras de Jesus, em Marcos 10:15. Então, Emmanuel também ele faz uma explicação maravilhosa quando ele diz assim: ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito da boa vontade para com que os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. De fato, só a boa vontade não basta, mas como ensina os especialistas, aprendemos a fazer fazendo. Se não nos exercitarmos, se não aplicarmos o que já sabemos, não progrediremos na aquisição de maiores recursos, de mais habilidade. Então, era esse o recadinho, e eu quero encerrar aqui com uma leitura que é do Friedrich Kremer, que é intitulado Um Rei Diferente. Eu achei maravilhosa para a gente depois conversar um pouquinho. Entretanto, Jesus desceu para servir, de governador solar a servo de todos. Apagou-se para iluminar. Derrotado, venceu o mundo. Menor foi o maior de todos. Traído foi o mais fiel. Pobre foi o mais rico. Humilde foi o mais exaltado. Agredido, perdoou a todos. Na vida encontrou a fé num centurião romano pagão, a palavra na mulher cananita, o agradecimento num odiado leproso samaritano, o cuidado numa mulher pecadora. Na cruz do martírio ensinou que a morte transforma-se em vida, a vitória surge na aparente derrota, a glória alcançada nas lutas mais penosas. Jesus foi um rei diferente. Ao invés de um palácio, a estrebaria. Ao invés de um berço de ouro, uma manjedoura. Ao invés de uma coroa de ouro, uma de espinhos. Ao invés de um trono, uma cruz. Mestre querido, dá-nos compreensão para sermos teus servos. Então é isso. Esse aqui é a nossa reflexão, um rei diferente, o nosso Senhor Jesus Cristo, o modelo e guia da humanidade. Que se a gente se propor a seguir, se a gente realmente fazer com que Jesus nasça em nossos corações, a gente vai fazer maravilhas, né? Primeira coisa, extirpar dos nossos corações orgulho e vaidade, né? E absorver e implantar nele a simplicidade e a humildade. É isso.
Muito bom, né? É muito lindo esse texto. É, é Muito sim. lindo. Pronto, muito Jesus, toda vez que eu ouço falar alguma coisa assim, da vinda de Jesus e do significado de Jesus nas nossas vidas, eu sempre me lembro daquele livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, que conta a saga de Jesus no nosso planeta, desde a formação do nosso planeta, né? Ele fala daquele concílio, né, de espíritos iluminados, planejando a formação da Terra, até praticamente os dias atuais, né? Até a época em que Emmanuel editou o livro, né? Verdade. Todas as intercessões do Cristo. Aí a gente vai vendo que nada no mundo aconteceu por acaso, a gente não está ao léu, a gente não está solto, não está desamparado. E quanto amor tem esse Espírito tão iluminado por nós, quanto nos ama e quanto nos sofre, né? Como ele diz lá na Bíblia, a gente vê até quando vos sofrerei, né? E quanto ele nos sofre, porque a gente dá muito trabalho para ele, para a equipe dele, mas ele está aí firme, nos amparando, nos iluminando, conduzindo esse globo com amor, com sabedoria. Então, Jesus, meu Deus, o que falar de um ser tão iluminado, tão especial, em sua grandeza, sua plenitude. É tudo, Jesus é tudo, Deus é tudo, Jesus é tudo. Eu fico a pensar muito em um livro que eu li e que falava da guerra espiritual que existiu para Jesus vir à Terra, né? Olha, Eu não lembro bem de que, eu não sei se foi de Ramatiz, não lembro bem. Eu sei que a batalha espiritual para Jesus vir, né? O nosso governador planetário. E um ser que é só amor, só luz, e que em sua magnitude, sua grandeza, e tudo que passou, todas as coisas antes de reencarnar e reencarnando, e a vida toda de ensinamentos e muito. Assim, Jesus passou por coisas assim que, por exemplo, a traição, quando a gente se remete a esse fator, a traição, que quando a gente passa por alguma coisa em nossa vida, que alguém fala alguma coisa sobre nós, ou a gente confia na pessoa e a pessoa traz, aquela dor que a gente sente, aquele sentimento todo que a gente tem dentro da gente, que a gente tem que transformar aquilo. E Jesus, na sua grandeza, na sua imensidão, ele conduzia tudo e, e ultrapassava tudo e amava. E é isso, meu Deus, o que eu mais penso é nisso, em é, amar. Como amar assim, um inimigo, como amar você, uma pessoa difícil de conviver, como extrair dos ensinamentos de Jesus toda essa plenitude, toda essa luz, todo esse conhecimento. Eu penso muito nisso, no convívio diário com as pessoas, sabe, no perdão, nas traições, nas decepções. Eu penso muito nesses aprendizados, que para mim é uma lição. Isso para mim bate forte em mim. verdade, Rose, toda a vida de Jesus, se a gente analisar o tempo que ele passou aqui, a gente tira lições para o nosso dia a dia, né? Todo sofrimento, assim como você falou, todo sofrimento ele encarou com tolerância, com paciência, perdoou, e cada coisinha ele deixava uma lição, né? Uma parábola, uma orientação, que a gente até hoje está tentando entender e exemplificar, né? E como a Laurinha falou, ele participou da montagem, né? Da preparação do planeta. E as pessoas pensavam que quem vinha, esse rei que vinha, que foi tão falado no Antigo Testamento, vinha, né, com coroas de ouro, com roupas
cheio de exércitos que ia acabar com todo mundo. Então, ele veio simplesinho, a coroa dele foi de Humildade, né? a humildade, a exemplificação da humildade. Né? E a Laurinha também falou que ele sofre. Eu lembrei, Laurinha, quando você falou do encontro de Eurípides Barçanufo com Jesus, que ele perguntava por que, não, mas ele não acreditou que estava vendo Jesus chorando, mas por que tu estás chorando, Senhor? Aí ele disse, é porque você está chorando por aqueles que não te conhecem? Ele falou, não, não é pelos que não me conhecem, eu estou chorando pelos que me conhecem e não seguem as orientações, né? Então, quer dizer, Jesus chorou, Ismael chorou também, quando foi falar com Jesus, né, sobre o planejamento que eles fizeram, né, para o Brasil. Jesus, mas a gente tinha preparado, né, os negros, os índios, para ser todo mundo uma família. Estão matando todo mundo, escravizando todo mundo, e ele, Ismael, chora. Como a prece ajuda. Porque em Exatamente. qualquer circunstância, a gente está o tempo todo... tem leões brigando dentro da gente, né? E a gente, ora pende para um lado, ora pende para o outro, mas a prece sempre ajuda a gente a trazer esse equilíbrio. A gente está o tempo todo se afastando de Jesus, a gente conhece o Evangelho, conhece as passagens, conhece os ensinamentos, mas a gente está sempre se afastando deles. Aí, se a gente tem o hábito da prece, se cria esse hábito, então, no momento que a gente cai, que a gente escorrega um pouco, que a gente se lembra da prece, a gente faz a prece imediatamente, instantaneamente até, eu digo, a gente já volta para o caminho. A gente leva aquela sacudida e volta para o caminho. Então, é um desafio, né? É esse que eu entendo o significado que você sempre fala nas introduções das preces, orar incessantemente, não é isso? Orar sem cessar. É esse o significado do orar sem cessar, é estar sempre em comunhão com Cristo, sempre orando, para a gente minimizar os nossos deslizes, que a gente começa tanto, né? Então, orar sem cessar. Jesus, que a perfeição orava, imagine nós, como necessitamos da oração. E hoje mais do que nunca, né? Com certeza. E o orar sem cessar está lá no Tessalonicenses, né? Eu acho que lá que está orar sem cessar. Porque eu acho que nós que estamos na corrente de orações, e a gente ora todos os dias, a gente sente aquele momento que a gente faz com fé, a gente sobe, né? A gente fica leve, e a gente sente a conexão com a espiritualidade, a gente sente a presença, aquele bem-estar, né? Então, isso nós somos os maiores beneficiados quando a gente faz as preces irradiando para os outros, para os nossos irmãos. Os maiores beneficiados somos nós, graças a Deus. E Jesus é maravilhoso, os mensageiros dele são maravilhosos, que nos uniram, né? Essa família dos operários da paz, graças a Deus. Então, essa nossa reflexão, esse nosso bate-papo foi maravilhoso, é curtinho, mas é muito proveitoso. Agora a gente vai encerrar. Eu vou pedir para a nossa querida Laurinha, do Rio de Janeiro, fazer a prece de encerramento por nós. Então, mais uma vez, estamos aqui com o coração cheio de gratidão por estarmos falando de Jesus, refletindo sobre esse espírito magnânimo que veio nos trazer tanto ensinamento, exemplificando com o sacrifício da própria vida e nos amando tanto. Então, que Jesus esteja sempre nos nossos corações, envolva a toda a humanidade, e nesse momento em especial, vamos rogando por toda a família dos operários da paz, para que recebam esses eflúvios de amor, de paz, esses eflúvios elevados, para que possamos prosseguir no nosso mistério, junto a Jesus, a Ismael, a Pai João e a essa falange do bem. Que Jesus nos abençoe.
Assim seja. Assim seja, graças a Deus.